A Bíblia vai justamente nos dizer que a criação, a natureza, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E a pergunta que eu me fiz é: que manifestação é essa? Será que eu precisaria rodar, sapatear? Não que eu tenha alguma coisa contra, não. Mas essa seria a manifestação que o mundo, que os irmãos, que a natureza, que a criação espera? Não. Eu quero fazer menção da leitura com os santos em Romanos capítulo 8, verso 18 a partir do 19. Glória a Deus. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: porque considero que as aflições do tempo presente não são comparáveis à glória que há de se manifestada em nós, porque toda a criação aguarda e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Porque toda a criação aguarda e espera pela manifestação dos filhos de Deus. Glória seja dada ao nome do Senhor. Antes de qualquer outra coisa, eu queria que você dissesse àquele que está do teu lado, em alto e bom som: estamos em guerra. Você pode repetir mais uma vez? Estamos em guerra. Pai, nós te louvamos e queremos, ó Deus, te agradecer por esse momento único, por esse momento exclusivo de estarmos na tua presença, adorando e glorificando o teu nome, pois não há Deus como o Senhor, nunca houve e jamais haverá. Teu é o reino, o poder e a glória, e de eternidade em eternidade o Senhor é Deus. Adonai, mais uma vez, que nossos corações se inclinem para a sua palavra, que nosso ser clame pela tua palavra e que nossos corações se encham da sua palavra. Espírito Santo, toma, ó Deus, esse lugar, toma, Senhor, a direção e nos leva a uma dimensão maior da tua glória, pelo poder do teu santo nome. Pode trocar, filha. Santo, santo é o nome do Senhor. Amados de Deus, santos eleitos no Senhor, a palavra do Senhor, ela é viva, a palavra do Senhor, ela é fiel, e a palavra do Senhor é verdadeira. Quando nós olhamos para a palavra de Deus e olhamos para o tema estamos em guerra, nós nos direcionamos para os filmes que nós já assistimos por diversas vezes. Em um campo de batalha, homens e mulheres se degladiando, homens e mulheres atirando um no outro, uns caem mortos, outros feridos, e a guerra, ela não para. Nós observamos que aqueles que têm a melhor arma são aqueles que vencem realmente na guerra e nessa batalha. Nós observamos que aqueles que estão melhores municiados, aqueles que estão melhores armados, que estão em grande performance, são os que mais saem vitoriosos em campo de batalha. Quando eu olho para esse cenário, eu observo que há uma necessidade de estarmos prontos para a guerra, de estarmos prontos
para a batalha. A Bíblia Sagrada deixa claro que nós estamos em guerra. O mundo jaz no maligno. E a Bíblia Sagrada diz que quando o mundo está inclinado para o maligno, significa que o controle do mundo ainda está nas mãos de Deus. E eu glorifico o nome do Senhor, porque por mais que coisas ruins aconteçam, Deus ainda está no controle. A sua vida pode estar de cabeça para baixo. Muitas situações difíceis podem estar acontecendo, e sim, e vão acontecer, porque nós estamos em guerra. Nós estamos em um campo de batalha onde os seus olhos não podem ver o inimigo, onde os seus olhos não podem ver as armadilhas, as ciladas que estão preparando, mas o seu coração sente, o seu corpo sente, o seu reflexo sente. Então nós estamos numa guerra. Mas bata no ombro do teu irmão, por favor, e começa a sacudir ele e fala: pelo amor de Deus, já começa a dar glória. Nós estamos em guerra, mas eu glorifico a Deus porque nós não estamos sozinhos. Glória seja dada ao nome do Senhor. Essa é uma batalha, querido, que nós vamos sofrer na nossa carne, vamos sofrer no nosso ser, vamos sofrer na nossa alma, mas a palavra de Deus já foi declarada. Nós somos mais do que vitoriosos. Glória a Deus. Cutuca esse vaso mais uma vez e declara para ele: olha, já está tudo pronto, já está tudo pronto. Deus já fez tudo o que tinha que fazer. Sacode ele mais uma vez e fala: Deus já fez, já está pronto, só está faltando uma coisa. Pergunta: o que é? Não, pergunta para mim: o que é? É você chegar lá. Você pode repetir: já está tudo pronto, só falta você chegar lá. É como o diácono Luiz já disse: a mesa já está preparada, só falta nós chegarmos lá. Deus já preparou a mesa, só está faltando a gente chegar lá e sentar para comer o que Deus já preparou para nós. Cadê o glória a Deus? A vida, o mundo espiritual é assim. Deus já fez o que tinha que fazer, a mesa já está preparada, só falta nós chegarmos ao lugar da promessa que é para mim e que é para você. Então o tema da mensagem é esse: estamos em guerra, mas a mesa já está feita, já está pronta. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu entendo que todas as armas que o mundo utiliza são armas enganosas, são armas da milícia, que são das trevas. Então, ela vai utilizar todas essas armas contra mim, contra você. E o importante é como eu vou rebater essas que vêm em minha direção. A Bíblia Sagrada diz que nós temos uma armadura que Deus nos deu. Mas eu não quero falar de toda a armadura. Eu quero falar de uma arma em especial, em poucas palavras. Uma arma que ela é fundamental para que nós possamos chegar onde Deus já preparou o nosso milagre. Eu quero que você entenda que já está pronto. E o fato de estar pronto significa que eu ainda não cheguei ao que o meu coração deseja, mas já está pronto. A Bíblia diz que isso é muito interessante. A Bíblia vai justamente nos dizer que a criação, a natureza, espera ansiosamente a manifestação dos filhos de Deus. E a pergunta que eu me fiz é: que manifestação é essa? Será que eu precisaria rodar, sapatear? Não que eu tenha alguma coisa contra, não. Mas essa seria a manifestação que o mundo, que os irmãos, que a natureza, que a criação espera? Não. Então qual é a manifestação? Fala para o teu irmão: se chama fé. Mas é só fé? Não. A fé sem obra é morta. Sacode o teu irmão e fala: você está entendendo isso? Ótimo. Então como é que a fé se manifesta? Se sem obra ela é morta, então bate na boca e fala: é aqui que ela se manifesta. Vai, por favor. Fala: a fé se manifesta pela palavra que sai da tua boca. Quando eu olho para a Bíblia Sagrada, eu olho para o livro de Gênesis, eu observo que no capítulo 1, no verso 1, diz assim, que a terra era sem forma e vazia. E o que havia nela? Trevas, abismo. Então não havia nada, apenas escuridão. E o que o Espírito Santo estava fazendo? Se movendo sobre a face
das águas. Quem é que disse nada aí? Quem? Quem foi que disse? Há algo muito interessante dentro desse cenário. Quem disse aí não está errado, não. Na verdade, o Espírito Santo estava apenas se movimentando em obediência, aguardando a manifestação de Deus. Como aguardando a manifestação de Deus? A palavra do Senhor é a manifestação de Deus. Enquanto Deus não libera a sua palavra, o Espírito Santo se move sobre a situação, se move sobre o problema, mas ele não age. Alguém comigo aqui? Eu quero que você compreenda isso. O Espírito Santo estava dentro de um caos, estava dentro de uma terra sem forma e vazia, estava dentro de uma terra sem vida, sem esperança, e estava se movimentando naquele ambiente, naquele lugar, mas nada estava acontecendo, até que Deus se manifesta. E como é que Deus se manifesta? Pela sua palavra. E quando Deus se manifesta, ele diz: haja luz. E o que aconteceu? Nesse momento, o Espírito Santo começa a trazer à existência a palavra de Deus. Alguém está entendendo isso aqui? Querido, não me importa como está seu coração, a sua vida, a sua estrutura, a sua finança. Escuta bem o que eu vou falar. Nada vai acontecer enquanto você não aprender a se manifestar como filho e como filha de Deus. A Bíblia Sagrada declara que a natureza espera, a criação espera a manifestação dos filhos de Deus. Eu estou trazendo esse momento para você entender que quando Deus se manifesta, ele se manifesta pela sua palavra, e quando ele se manifesta pela sua palavra, a tudo que não existia passou a existir pela manifestação da palavra de Deus, e houve luz, e Deus foi trazendo à existência tudo que não existia pelo poder da palavra. Glória ao nome do Senhor. Cutuca mais uma vez esse vaso e pergunta: tu é ou não é filho de Deus, querido? Glória a Deus, tu é ou não é filho ou filha de Deus? Então quero te dizer, há uma necessidade de você começar a manifestar-se diante do problema, da situação em que você está vivendo. Acredite, Deus não vai fazer mais nada, porque ele já te deu poder e autoridade pela pessoa bendita de Jesus. Você está vivendo esperando, se Deus falou, ele vai fazer, se Deus prometeu, ele vai cumprir. Querido, não é assim que funciona um evangelho. Deus já te deu poder e autoridade, então você precisa aprender a se manifestar para trazer à existência o que a sua vida precisa, o que a tua estrutura precisa. E eu vou trazer isso na luz da Bíblia para você. A Bíblia Sagrada nos mostra que quando o profeta está vivendo um caos, uma situação difícil, ele não somente vai orar, mas ele vai profetizar, ele vai trazer do seu coração, da sua memória, da sua lembrança, a palavra de Deus. Ele vai extrair do seu coração a palavra de Deus e vai colocar nos seus lábios, vai verbalizar, e essa verbalização é o poder da fé. Quando você ouve, guarda a palavra de Deus, e no momento de crise, você a verbaliza, então você está se manifestando, você está movendo o mundo espiritual pela palavra que você aprendeu de
Deus, ouviu de Deus, guardou de Deus, e agora está mudando o quadro ao teu redor, está mudando a situação ao teu redor. A Bíblia Sagrada faz essa declaração, querido: nós estamos em guerra, e a nossa maior arma para vencermos essa batalha é a palavra de Deus manifestada por meio da nossa boca. Há uma necessidade de você começar a abrir a tua boca e declarar a palavra de Deus que você aprende aqui na casa do Senhor, nos estudos da palavra do Senhor. Você precisa estar cheio desta palavra de Deus, mas não é só dormir com a palavra e acordar com a palavra, porque isso não muda a situação. O que muda a situação é se encher da palavra e, na necessidade, se manifestar. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. O quadro da tua vida precisa ouvir o que você tem guardado no seu interior, a palavra que está escondida no seu coração. O diabo tem usado armas e armadilhas de todas as formas e maneiras desse mundo contra você. A sua ferramenta é a palavra de Deus. Declara: assim diz o Senhor. Diante de um quadro de morte, a sentença está na tua mão, o médico disse vai morrer, aí você pega a palavra que está guardada, que tu ouviu, que gerou fé, porque é isso que diz a palavra: a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Para quê, irmão? Para guardar no coração? Não, para no tempo de crise você ter a profecia para liberar. Assim diz o Senhor: eu não morrerei. Oh, glória seja dada a Deus. Esta é a palavra que faz com que o mundo espiritual se mova ao meu, ao seu, ao nosso redor. Não adianta guardar a palavra e dizer Deus vai fazer e você não fala nada. Deus prometeu, vai cumprir. Querido, é você que precisa aprender a se manifestar como filho de Deus pela palavra de Deus. Fala para o teu irmão: para de reclamar, querido, em nome de Jesus. Para de reclamar e começa a se manifestar. Para de chorar e começa a se manifestar. Há poder de Deus na tua vida, a unção de Deus na tua vida. Oh, glória, você tem que começar a viver o sobrenatural de Deus e a crer que você não é mais um, você é aquele que Deus escolheu e colocou como primeiro na sua casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Nós precisamos começar a entender quem somos e quem Deus é na nossa vida. Jesus não disse que no nome dele nós faríamos obras ainda maiores. Ele não disse que expulsaríamos demônio, curaríamos enfermos e anunciaríamos o ano aceitável do Senhor. Quem é você? Você é filho de Deus. Quem somos nós? Nós somos a igreja viva do Senhor. E a partir de hoje eu quero declarar que nós, como igreja viva do Senhor, nós vamos começar a nos manifestar como tais, para a glória de Deus, em nome de Jesus. Bota a mão no ombro mais uma vez desse vaso e fala: em nome de Jesus, você vai começar a se manifestar. Mas como filho de Deus, não é endemoniado não, irmão, é como filho de Deus. Fala para esse vaso: não é endemoniado não, é cheio da glória, é cheio da presença, é cheio da alegria, é cheio do Espírito, é cheio de dinheiro, é cheio de porta aberta, é cheio de vitória. Cara, cadê tua mão para cima? Essa igreja está desviada. Fala, meu irmão, pelo menos finge, fala aí, finge que está recebendo. Levanta, deixa eu ver sua mão direita, vai. Eu vou orar para Deus tirar a tua mão, não é possível. Não, Juraci, então levanta essa mão. Glória a Deus. Então diga: eu recebo em nome de Jesus. Até a Tainá, que estava cochilando ali, triste ali, anotando ali a mensagem. Recebeu. Pode abaixar, filho, para não dar dormência. Isso. Aquele ali não quis nem mais abaixar a mão. Isso aí, vaso, recebeu em dobro. Glória a Deus. Observa uma coisa: a Bíblia Sagrada, sempre quando Jesus vai fazer um milagre, Jesus coloca a mão. Talita cumi.
Lázaro, sai para fora. O que é isso? Jesus está se manifestando. Oh, Rabanda Xandaraia. Oh, glória, quem está entendendo, dá mais um glória a Deus e diz: eu vou começar a manifestar o poder de Deus na minha vida, a autoridade, a unção. O diabo agora vai ouvir da minha boca a verdade escondida nas tábuas do meu coração. Para isso que nós precisamos ouvir a palavra. É por isso que você não pode faltar estudo. É por isso. Porque você precisa de fé. E fé na palavra de Deus. Sabe por que você ouve o diabo falar na tua cara e você se cala? Você sabe que é o diabo que está te afrontando, dizendo besteira, e você se cala. É porque você está ouvindo pouco a palavra de Deus e não está se manifestando em nada. Quando o diabo começa a falar e começa, Jesus diz assim: para trás de mim, Satanás. Alguém comigo aqui? Você quer ser educado demais e não se manifesta como filho de Deus. Você precisa aprender a se manifestar como filho de Deus para mudar o cenário, o quadro da tua vida, a tua história. Enquanto você não se manifestar como filho de Deus, a tua história não vai mudar e a miséria vai te acompanhar. Deus vai fazer. Deus prometeu. Meu irmão, não se move pela palavra de Deus não para tu ver. A Bíblia diz, lembrei, Ezequiel está no vale. Fala para o teu irmão, presta atenção agora. Assim como, olha, uma das coisas muito interessantes é a Bíblia, é a palavra. Você sabe que eu preguei aqui na semana passada? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles. Agora pergunta por quê? Porque até quem está fazendo mal para você está debaixo de uma palavra de Deus. Alguém comigo aqui? Mas pastor, como assim? Até o povo que está lutando contra Israel hoje está debaixo de uma palavra de Deus. Abra a Bíblia e você vai ver que já não está profetizado pelos profetas lá o que aconteceria com Israel nos dias de hoje. Por isso que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O diabo pensa que está se dando bem, armando ciladas contra você, mas não sabe que está sendo usado por Deus para a preparação do seu caminhar, para as conquistas de sentar à mesa para o que Deus já fez para ti. Eles estão debaixo de uma palavra. Pastor, eu ainda não entendi. Vai entender. Tudo que Jesus sofreu já estava profetizado, sim ou não? Estava. Bom, se estava profetizado, aqueles que fizeram com que essa palavra se cumprisse, não estão debaixo da palavra de Deus? Então, Jesus, todas as coisas estão cooperando para que Jesus chegue ao propósito de Deus. Tem alguém comigo aqui? Então cutuca esse vaso e fala: para de ficar guerreando contra carne e sangue, para. A sua luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades nas regiões celestiais.
Aleluia, glória seja dada ao nome do Senhor. Eles estão contra você, mas Deus está no controle. Eles estão querendo te matar, mas Deus está no controle. Eles estão querendo te entristecer, mas Deus está no controle. Ele está querendo te desanimar, mas Deus está no controle. Ele está querendo te entristecer, mas Deus está no controle. Ele quer roubar a tua fé, mas Deus está no controle. Oh, glória a Deus. Tudo que Ele está fazendo vai contribuir para o seu bem, porque Deus ainda tem o controle. Segura a mão da uma pessoa do lado e fala: você não vai desistir. A chapa está quente. Fala para ele: pula, mas não sai da chapa. Você está entendendo o que eu estou falando? É com você, né? Eu não vou te apontar porque eu sei que você já entendeu o que é contigo. Eu vou te falar e não vai adiantar chorar. Abre a boca e começa a profetizar. Começa a se manifestar pela palavra de fé que você tem ouvido na casa de Deus. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor. Já estou terminando. Quando o profeta, ele está no vale, Ezequiel 37, o povo está morto, há um exército, vou usar essa linguagem normal, não vou sair dessa linguagem, há um vale de ossos sequíssimos lá, ótimo, beleza, mas Ezequiel está lá. Eu quero nesta noite falar para você que diz que Deus vai fazer tudo, que Deus prometeu, Ele tem que cumprir. Fala para o teu irmão: está tudo errado esse evangelho. O vale está lá, sim ou não? Tá. Está todo mundo seco? Tá. O que Deus faz? Deus não poderia Ele mesmo restaurar o vale, sim ou não? Por que não fez? Se Deus pode fazer tudo. Se há uma promessa sobre Israel, por que Ele não fez? Não há uma promessa sobre a minha vida e sobre a sua? Por que Ele tem que fazer? É isso que eu quero que você entenda. Deus já fez tudo. Nós estamos em uma grande guerra. E nessa guerra, Satanás bombardeia a nossa vida, a nossa história. E às vezes, ficamos em um beco sem saída. Mas o que Deus já fez, já fez. Está pronto. Está nos esperando. O que falta é nós nos manifestarmos como filhos de Deus, pela fé na palavra que chegou ao nosso coração, dentro desse cenário. Deus não precisa fazer nada, porque nós somos filhos de Deus. Temos a autoridade de Deus, temos a unção de Deus, e Deus repartiu conosco o seu poder, a sua graça, pela sua misericórdia. Pastor, então o que é que eu faço? Ouve a palavra de Deus que está no teu coração. A Bíblia diz que Ezequiel ouviu a palavra de Deus, e Deus dizendo a Ezequiel: Ezequiel, poderá reviver esses ossos? Ezequiel olha para o cenário e fala: me lembra até Pedro, né, na segunda instância: tu sabe. Sim, eu sei. Tá bom. Profetiza. Ou seja, Deus está falando: se manifesta, Ezequiel. Ora, mas e Deus? Por que Deus não está fazendo nada? Fala para o teu irmão: porque Deus já fez. Eu quero que você entenda que Deus já estava vendo aquele povo restaurado, coisa que Ezequiel não estava vendo.
Então Deus deseja que Ezequiel comece a viver por fé e não por vista, e que ele confie na palavra que ouviu de Deus. Nós precisamos aprender a se manifestar pela palavra que nós ouvimos de Deus, sem dela duvidar. Então Deus diz a palavra que Ezequiel deveria dizer, e sai de cena, e diz: vamos ver o que ele vai fazer. Se Ezequiel não tivesse dito nada, o que aconteceria, senhores? Deus faria alguma coisa? A situação de Israel e dele continuaria a mesma coisa. Ora, se há uma promessa e Deus vai fazer, ele que vai fazer? Não! Ele já nos deu a ferramenta mais preciosa e mais poderosa, a sua palavra, que trouxe à existência todas as coisas, pois nada é impossível para a palavra de Deus, que é o próprio Deus. Se não há nada impossível para Deus, que é a própria palavra, e nós somos filhos de Deus, então declara para quem está do teu lado: também não existe nada impossível, se você aprender a usar a fé na palavra de Deus. Sabe o que nos ensinaram? Vê um problema e ora. Sem problema, temos que orar. Temos que orar. Ouvimos algo, nos calamos e oramos. Satanás fala no nosso ouvido e a gente quer derramar isso no ouvido de Deus. Alguém comigo aqui? Você pode até falar com Deus, mas primeiro repreende Satanás pela palavra de Deus que habita no teu coração. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Eu estava conversando com alguém aqui, alguém falou que estava falando, não sei com quem, daqui a pouco falou: eu já te vi aí, hein? Falei: glória a Deus. Já sabe que não está escondido, né? Glória a Deus. Então, quando esse homem que ouviu a palavra de Deus, mas não deixou guardada no coração, teve fé para manifestar. Meu irmão, fala para o teu irmão: precisa ter fé para manifestar a palavra que está no nosso coração. Você sabia disso? Você imagina um homem sem fé olhar para um cego e falar: enxerga? Oxe. Imagina alguém vem receber Jesus antes de chegar na casa de Jairo, e aí fala: ela está morta, Senhor, já tem um tempo. Não, ela está dormindo. Cara, caíram na risada, sentaram para rir de Jesus. O cara não teve lá e está falando que ela está dormindo. A gente estava lá e viu ela morrer, está dura, está lá congelada, tá? A gente até trocou as vestimentas dela, já estão preparando para o funeral. Esse cara está falando que ela está dormindo. Fala para o teu irmão: ele era o verbo. E ele está se manifestando como filho de Deus que é. Fala: nada é impossível. Glória a Deus para quem tem fé. Mais uma vez, fala: nada é impossível para quem tem fé na palavra. Nada é impossível para quem está com fé na palavra. Nada é impossível para quem está com fé na palavra. Nada é impossível para quem está com fé na palavra. Nada é impossível para quem tem fé na palavra. Oh, glória seja dada ao nome do Senhor. Olha para o teu problema agora e começa a declarar: eu tenho fé na palavra, e por essa palavra eu me manifestarei e verei a glória. Deus é maravilhoso, Deus é lindo. Eu sei, tem muita gente decepcionada aqui.
se enchendo, ama a Deus, crê em Deus, ora a Deus, jejua a Deus, mas nunca consegue manifestar a palavra de fé. Fala, vai ter que aprender hoje em nome de Jesus. Vai ter que aprender em nome de Jesus. Me diga, onde é que estava a luz quando Jesus disse, haja? Cara, não me pergunta porque eu não sei te dizer direito, mas eu sei que ela teve que aparecer. Então, olha para o teu problema. Qual é a solução que você precisa? Você não é filho de Deus? Se ouve a palavra de Deus e deixou ela gerar fé no teu coração, então começa a se manifestar como filho de Deus em nome de Jesus. Estamos em guerra! Precisamos vencer! E só tem uma maneira, pela palavra de Deus. Quando Ezequiel abre a boca, o mais engraçado, que Deus fala tudo isso para Ezequiel, mas não aconteceu nada. Alguém já reparou isso na leitura? Deus fala para Ezequiel a mesma coisa que Ezequiel vai falar, mas quando Deus fala, nada acontece, mas quando Ezequiel fala, tudo acontece. Alguém sabe me explicar por quê? Tudo que está em volta precisa começar a trabalhar pela fé na palavra que Ezequiel liberou pela sua boca que ouviu de Deus. Aí começa o reboliço, o vento começa a soprar. Tem vento que não é guerra não, é Deus começando a trabalhar para mudar a história. Tem reboliço que começa para mudar a história. Então eu quero que você... Cadê os músicos? Pode subir, gente. Eu quero que você comece hoje a entender que a palavra de Deus é muito mais do que apenas ouvir. Por isso que o profeta vai dizer, não sejais só, se você só ouvir, nada vai mudar. Ah, meu Deus, o diabo veio na minha porta. O que você fez? Sair correndo e fui chamar o padre. Você ouve ou não ouve a palavra de Deus? A palavra de Deus está no teu coração ou não está? O diabo não vai me respeitar e nem te respeitar, querido. O diabo só respeita a palavra de Deus com fé em nossas vidas, que vai promover autoridade e vai nos elevar a um nível de filhos de Deus. Bem, a história mudou. Você já reparou? Olha bem a palavra. Quando foi que aquela mulher do fluxo de sangue foi curada? Quando toca ou quando diz, se eu tão somente tocar?
na orla da sua veste. Eu serei, ela disse profeticamente, para o problema, o que aconteceria antes de acontecer. Me diga, o que foi que aconteceu? Fala para o teu irmão, aleluia. Há poder na palavra de Deus. Tem poder na palavra de Deus. Tem poder na palavra de Deus. Quando nós liberamos a palavra de fé com autoridade, no nome daquele que nos deu a palavra, milagre vai acontecer. Estamos em guerra. Aí você vai dizer, foi Jesus que a curou. Sem tirar a glória de Jesus, mas foi o poder da palavra liberada no nome de Jesus. Olha, quando ela declara essa palavra, tudo que ela declarou vai acontecer quando ela chega no lugar que já estava pronto. Aí você vai falar, pastor, por que eu não cheguei no lugar que já está pronto? Você está esperando Deus fazer? Você tem uma promessa? Eu sei que tem. Você tem bênção? Eu sei que tem. Você ama a Deus? Eu sei que ama. Você busca a Deus? Eu sei que busca. Só que tem uma coisa, você é filho de Deus. E Deus espera que você se manifeste, porque Ele já te deu tudo que você precisa. Coloque sobre teus pés, dá um salto e dá um glória. Já prepararam? E fala para o teu irmão, vamos vencer em nome de Jesus. Não, fala para o teu irmão, vamos vencer em nome de Jesus. Porque nós já somos mais do que vitoriosos, sim ou não? Então fala aí, o que está faltando, meu irmão? O que está faltando? Palavra vocês têm. Bíblia vocês têm. O que está faltando, querido? A unção de Deus nós temos. Então o que está faltando é você se manifestar pela palavra que você tem ouvido. Declara: eu já venci. Eu, em nome de Jesus, declara: essa vitória é minha, essa porta é minha, esta bênção é minha, este milagre é meu. Quem crê nisso, meu irmão, em nome de Jesus, glória a Deus, dá um glória a Deus bem alto e diga: eu alcanço. Oh, glória a Deus, aleluia, aleluia. Se não duvidar no teu coração e disser a este monte, Arabandachandaraia, oh glória, sai daqui para lá, e olha a palavra, olha a palavra, olha a palavra, olha a palavra sendo liberada, olha a palavra de fé e de autoridade sendo liberada, olha aí, comece a ver o monte mudar de lugar, comece a ver essa perturbação mudar de lugar, comece a ver esse milagre se manifestar para a glória de Deus. Cadê aqueles que vão herdar a salvação e estão aqui nesta noite crendo no poder da palavra? Aleluia. Usa essa arma, usa essa ferramenta. Foi Deus que te deu, foi Deus que te deu. Usa. Para de usar o escudo só da fé e use a fé na palavra para destruir as artimanhas do inferno. Cadê os crentes pentecostais que amam a palavra e nesta palavra crê?